Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 25, e hoje nós deveríamos ter nossas aulas online, né? Porém, hoje nós não estamos tendo pela manhã aula online e eu estou disponibilizando esse material aqui na forma de vídeo, tá? E o que a gente vai ver na aula de hoje? Hoje a gente vai ver uma revisão daquilo que foi visto na disciplina de biologia no ensino presencial e agora nesse período de isolamento. A gente vai revisar aquilo que a gente viu no pequeno vídeo, porque a partir da semana que vem nós iremos estar vendo aí assunto novo de biologia. Fiquem ligados porque abaixo desse vídeo tem um questionário, tem duas perguntinhas só duas. Porém, vocês vão notar aí que as perguntas não têm título, não tem comando, porque essas perguntas eu vou fazer aqui no vídeo e você vai responder aí embaixo no formulário, tá? Então, ao longo da aula eu vou lançar duas perguntas e essas duas perguntas vocês vão responder no formulário. Então, só vai poder responder as questões quem assistiu o vídeo de revisão até o final. Vou fazer uma pergunta lá no meio da aula e uma lá no final. E é isso, então vamos, pessoal, para a nossa aula aí de biologia, aula de revisão. Olá, pessoal, então vamos lá começar a nossa aula de revisão do primeiro ano de biologia, tá? A gente vai ver aí as coisas que a gente já viu ao longo desse curto ano letivo, né? O período que a gente estava na escola e o período das aulas online, tá bom? Nessa aula de hoje a gente vai revisar um pouquinho sobre as características gerais dos seres vivos, os níveis de organização do corpo humano, e a gente vai ter uma introdução bem curtinha à citologia, ou pelo menos a base da citologia, quando a gente vê aí a composição química das células. Então é isso, pessoal. A primeira coisa que a gente viu aí nas nossas aulas presenciais foi o conceito de biologia. O que é biologia? Simples. Bio significa vida e logos, significa estudo. Então a biologia é a área da ciência que estuda a vida, ou que estuda os seres vivos. Se a biologia estuda os seres vivos, o que seria um ser vivo? Afinal de contas, o que é um ser vivo? Então, a gente, quando pensa no animal, a gente consegue enxergar os animais como sendo seres vivos, mas não são só os animais que são seres vivos. As plantas também são seres vivos, os fungos são seres vivos, e também existem seres vivos que a gente não consegue nem enxergar a olho nu, né, como os protozoários, algumas espécies de fungos e bactérias também. E o que é que agrupa todos esses organismos nessa categoria de seres vivos? Então, são as características. Então, existem características básicas que nos fazem afirmar que um determinado organismo é um ser vivo. Tá? Então, a partir de agora, na biologia, nós iremos estudar essas características. Primeira característica, aí a gente vai dividir em 6. A primeira característica dos seres vivos: os seres vivos são formados por substâncias orgânicas e inorgânicas. Os seres vivos têm uma composição química específica. Substâncias orgânicas são aquelas produzidas dentro dos seres vivos, tá? Por eles produzem, só seres vivos produzem moléculas orgânicas ou substâncias orgânicas. E as substâncias inorgânicas são substâncias minerais, substâncias que existem e que são formadas na natureza, independente da presença ou não de seres vivos, tá? Essa é a primeira característica, a composição química formada por moléculas orgânicas e inorgânicas. Segunda característica dos seres vivos: todos os seres vivos são formados por célula. A célula é a menor parte do ser vivo, é a unidade fundamental de todos os seres vivos. Então, um organismo, para ser considerado um ser vivo, ele precisa ser formado por célula. Em relação ao número de células, existem organismos formados por uma única célula, que são os unicelulares. Existem organismos pluricelulares, tá? Quando a gente pensa em organismo unicelular, a gente lembra aí da bactéria. Isso aí, no caso, é a imagem de um protozoário, tá certo? E tem fungos também unicelulares. Pluricelulares a gente conhece aí as plantas, os animais, as algas. Esses organismos eles são formados por várias células, tá? Terceira característica: os seres vivos precisam de energia. Então, por meio de reações químicas, os seres vivos podem obter a energia necessária para a sua sobrevivência. Não só a energia para a sua sobrevivência, mas energia também para promover o crescimento, a reprodução. Então, todo ser vivo precisa de energia, tá? Esse conjunto de reações químicas que levam o organismo a obter energia é chamado de metabolismo.
Porém, o metabolismo, além da quebra de moléculas para poder obter energia para sobrevivência, o metabolismo também é responsável por transformar moléculas simples, estruturas simples em estruturas maiores. Tá? Ou seja, o metabolismo também é responsável pela construção do corpo do ser vivo. Além de retirar energia, o metabolismo também tem suas reações que ajudam a construir o corpo do ser vivo, tá? Esses dois aspectos do metabolismo recebem nomes diferentes. O anabolismo é a síntese, quando se pega estruturas menores no corpo e se transforma em estruturas maiores, ou você pega moléculas pequenas e transforma em moléculas maiores. E tem a reação de desassimilação ou de quebra de moléculas, que é chamada de catabolismo. O catabolismo são reações químicas do metabolismo que quebram moléculas maiores em moléculas menores, liberando assim energia. Então, o metabolismo está dentro dessa característica dos seres vivos de precisar de energia. Tá? Metabolismo é uma característica própria dos seres vivos. Tá bom? As duas reações químicas aí mais conhecidas e mais importantes para os seres vivos é a fotossíntese, onde os produtores conseguem aí obter energia ou produzir o seu próprio alimento e retirar a energia do seu próprio, daquele alimento que ele produziu, daquele nutriente que ele produziu. E a respiração celular, que é feita aí pelos animais e outros seres vivos, que é quando o ser vivo ele não tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, ele realiza a respiração celular, são os heterótrofos. E os que fazem a fotossíntese são os autótrofos. Os produtores fazem fotossíntese e são autótrofos. Os consumidores fazem respiração celular e são heterótrofos, precisam de outro para sobreviver, para obter energia. Beleza, gente? Então vamos adiantar aí a respiração celular, né? Onde o organismo ele vai utilizar a glicose, sempre a glicose como fonte de energia. Você pode comer vários tipos de nutrientes, a gente vai ver isso lá na frente, mas as nossas células, o nosso corpo só consegue retirar a energia da glicose, quebrando a glicose. Então, os outros alimentos são transformados em glicose. Essa glicose é quebrada na presença de oxigênio, só ocorre se tiver oxigênio, e aí vai liberar energia, gás carbônico e água. Então, a respiração celular é o processo em que o organismo utiliza glicose e oxigênio para retirar energia, tá bom? Respiração celular. E a fotossíntese é até mais conhecida, né? Na fotossíntese, o organismo ele vai capturar o gás carbônico da atmosfera mais a água e vai transformar em glicose e liberar o oxigênio na atmosfera. É o contrário da respiração celular, o processo de fotossíntese, tá? Olha aí, ó, gás carbônico mais água, utilizando a energia do sol, o nosso organismo vai ter a capacidade de juntar essas duas moléculas e formar a molécula de glicose liberando oxigênio. Precisa de energia para juntar essas moléculas. E de onde vem essa energia? No caso das plantas, vem do sol. Por isso, o nome da reação química é fóton. Fóton vem de luz, né? São os fótons que vêm da luz do sol. E esse fóton vai oferecer a energia necessária para juntar a molécula de gás carbônico e água, formando a molécula de glicose. E como subproduto, o oxigênio, que é utilizado pelas próprias plantas e também pelos organismos que não produzem seus próprios alimentos. Como nós precisamos de oxigênio para realizar a respiração celular, a reação anterior, né? É isso. Quarta característica dos seres vivos, homeostase. O que é essa homeostase? É essa capacidade, essa necessidade que o organismo tem de se manter em equilíbrio. Por exemplo, equilíbrio na quantidade de água, de sais minerais, um equilíbrio na temperatura do corpo. Temperatura é fácil, é a forma mais simples da gente entender a homeostase. Você está num local muito frio, mas a temperatura do seu corpo tende a permanecer a mesma. Porque no seu corpo é produzido calor para que aquela temperatura ideal permaneça independente do local onde você esteja. Já se você estiver num lugar muito quente, fazendo alguma atividade física, a temperatura do seu corpo vai aumentar muito. A tendência é liberar o suor, e nesse suor, essas gotículas de água irão levar parte do calor que está sendo produzido, que é uma forma de reduzir a temperatura. Essa capacidade que os seres vivos têm de regular, de tentar equilibrar a quantidade de substâncias
a temperatura, fatores químicos e físicos, é chamado de homeostase, tá bom? Reprodução é a quinta característica dos seres vivos. Você não vai ver pedra ou qualquer outro tipo de matéria bruta se reproduzindo, só os seres vivos se reproduzem, isso é lógico. E tem dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada, que é quando você tem a formação de gameta, né? Você tem o gameta masculino, o gameta feminino, você consegue misturar, vamos dizer assim, o material genético, o DNA de dois seres vivos diferentes. Então a reprodução sexuada, a característica dela é essa, é a mistura de material genético. É você pegar dois indivíduos da mesma espécie e pegar células germinativas, né, contendo o DNA desses organismos e transformar aí num novo ser vivo, que pode ter aí, que vai ter a característica, né, dos dois progenitores que lhe deram origem, tá? Resumindo, reprodução sexuada é aquela que tem troca de material genético, tá bom? E a gente pensa logo na nossa espécie, claro, o espermatozoide trazendo DNA do pai, o óvulo trazendo DNA da mãe, e o filho é 50% do DNA do pai, 50% do DNA da mãe. Mas a gente aprende isso um pouco melhor lá no terceiro ano, tá bom? E aí, a gente tem que lembrar também que não é só animais que fazem reprodução sexuada. As plantas também, por exemplo, também têm reprodução sexuada, né? Existem flores que têm gameta masculino, né? Aparelho reprodutor masculino produz gameta masculino, que é o grão de pólen, por exemplo, nas angiospermas. E plantas que têm o aparelho reprodutor feminino, e vai lá um inseto e faz a polinização, junto o gameta feminino com o masculino, e você tem uma reprodução sexuada. Reprodução sexuada não significa reprodução que tem sexo ou ato sexual, como a gente pensa. Mas a reprodução sexuada é aquela em que existe uma troca de material genético, geralmente através da produção de um gameta, tá? E a reprodução sexuada é aquela que não depende de dois seres vivos, né, da mesma espécie para ocorrer. Um único organismo ele pode dar origem a dois, né? Isso aí é um exemplo clássico de fragmentação de uma estrela do mar. Se você cortar um desses braços, pelo menos um pedacinho, ele vai se regenerar, e onde você tinha uma estrela do mar, depois de um tempo você vai ter duas. Tem outras formas de reprodução sexuada, mas ao longo que a gente for estudando os reinos lá no segundo ano, a gente vai ver cada uma delas, tá bom? E a sexta e última característica dos seres vivos é a evolução. Segundo a teoria da evolução, as espécies se modificam ao longo do tempo. E essa modificação e essa transformação que as espécies vão sofrendo ao longo do tempo depende de mecanismos evolutivos. Esses mecanismos são hereditariedade, as mutações, os erros genéticos que ocorrem trazendo uma nova característica, e a seleção natural. Mas isso também é assunto do terceiro ano, tá bom? Por enquanto aqui a gente está vendo só que a evolução é a característica geral de todos os seres vivos. Primeira pausa aí, gente, para fazer a nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta inclui tudo que a gente viu aí. E a nossa primeira pergunta é: quais são as características principais de todos os seres vivos? Anota aí, vou dar um tempinho para você anotar. Se você quiser pausar o vídeo e responder primeiro essa pergunta e depois continuar assistindo o vídeo para responder a segunda, dá certo também. Tá bom, galera? Repetindo a pergunta: quais são as principais características dos seres vivos? Características que só ser vivo tem. Recapitulando rapidinho, primeira característica dos seres vivos: composição química. Os seres vivos são formados por moléculas orgânicas e inorgânicas. Segunda característica: os seres vivos são formados por célula. Terceira característica: os seres vivos precisam de energia. Essa energia é obtida através do metabolismo, né? Quarta característica: os seres vivos apresentam homeostase. Quinta característica: os seres vivos se reproduzem. Existe aí o fenômeno da reprodução e da hereditariedade, que são as características, né, que são passadas. E por último, todos os seres vivos sofrem modificações, ou seja, todos os seres vivos sofreram algum grau de evolução. Beleza, gente? Gente, a nossa aula está terminando já. O que eu vou focar com vocês agora? É o tema que o restante do assunto que a gente viu até agora. Olha, a gente viu 6 características dos seres vivos. E a gente vai estudar essas 6 características ao longo de todo o ensino de biologia no ensino médio. Primeiro, segundo, terceiro ano a gente vai estudar isso que a gente viu agora. Desde lá das características da molécula orgânica e inorgânica até a evolução biológica lá no terceiro ano, tá?
Então, no primeiro ano, o primeiro assunto próprio da biologia é essa característica da composição química dos seres vivos. A gente vai estudar como é a composição química da célula, como é a composição química dos organismos vivos, tá? Então, como a gente viu, somos feitos de átomos. A gente viu isso lá no 9º ano, né? E esses átomos se reúnem e formam as moléculas. As moléculas podem ser orgânicas ou inorgânicas. E no caso aí a gente está vendo uma molécula orgânica e o conjunto das moléculas orgânicas e inorgânicas forma a unidade fundamental dos seres vivos, que é a célula. Conjunto de células formam os tecidos, conjunto de tecidos formam os órgãos e o conjunto de órgãos diferentes que se juntam para realizar uma determinada função, a gente chama de sistema. E o conjunto de todos os sistemas que interagem entre si para a manutenção da vida, nós chamamos de organismo, tá? Então vejam, tudo começa com um átomo e a junção dos átomos formam as moléculas. E é esse o tema que nós iremos estudar daqui para frente. Nós iremos estudar sobre as moléculas orgânicas e inorgânicas. Como a gente viu, moléculas orgânicas são aquelas que são produzidas no corpo dos seres vivos. Substâncias inorgânicas são aquelas que apresentam aí tanto nos seres vivos quanto na matéria bruta, tá? E aí, qual é a composição química dos seres vivos em relação às substâncias orgânicas, tá? Primeira característica, as moléculas orgânicas do corpo do ser vivo são moléculas muito pequenas. Exemplo aí, água e sais minerais, né, que são as duas moléculas inorgânicas mais abundantes no corpo dos seres vivos, tá? E as substâncias orgânicas, as moléculas são moléculas muito maiores, muito mais complexas, e a gente vai estudar aí na próxima aula sobre o glicídio, que são os carboidratos, ou como alguns chamam de açúcares, os lipídios, que alguns chamam de gordura também, que porém inclui a gordura, mas tem outros tipos de lipídio também, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. São essas as moléculas orgânicas. Vamos finalizar o nosso vídeo, a nossa videoaula, com mais uma pergunta. Uma pergunta muito simples também, está aí no nosso slide, está aí no nosso vídeo. Quais são as moléculas orgânicas e as moléculas inorgânicas que estão presentes no corpo dos seres vivos em maior abundância? Quais são as principais moléculas orgânicas e quais são as principais moléculas inorgânicas? Tchau, galera. Até a próxima aula.